Cheio de dúvida. Não, para, você tem sempre uma respostinha. Não, eu vou fazer, eu tenho dinheiro. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma live aqui na nossa página. Pai é insubstituível, é isso aí. Bom, é o seguinte, antes da gente começar a nossa live, o nosso bate-papo, eu quero esclarecer uma coisa para vocês aqui. O intuito da nossa página, ela mudou de nome, né? Porque era Guarda Compartilhada, sim. A gente mudou para Pai é Insubstituível, por quê? Não com o intuito jamais de promover campanha contra a mãe, contra a mulher, pelo contrário, né? Estamos recebendo duas mulheres maravilhosas aqui hoje, que vão falar para mulheres, vão falar para homens também, especialistas no assunto. A gente quer promover realmente uma luta contra a alienação parental, contra falsas acusações, que é o tema de hoje, né? Nos processos de família. A gente quer combater as manipuladoras, né? Não as mães de verdade, tá certo? E também, claro, né? Pais que são manipuladores também, que existem e muitos. Bom, estou recebendo aqui para a gente bater um papo nessa live. Se você tiver alguma pergunta para fazer para a gente, fique à vontade. Nosso chat está aberto por aqui. Estou recebendo primeiro aqui a Alexandra Uma, que é psicóloga e advogada também. Seja bem-vinda, doutora Alexandra. Prazer imenso te conhecer por aqui. Oi, Edinho, prazer. Muito obrigada pelo convite do Paulo também. Beatriz, que bom você estar aí também. Ainda não tinha entrado. Então é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Doutora Beatriz também, seja muito bem-vinda, né? Ela que também é psicóloga, né, do Judiciário, lida muito com esses casos aí de falsas acusações, vai falar bastante para a gente hoje aqui. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, psicóloga, eu sou do Ministério Público, não do Judiciário, mas é um prazer estar aqui com vocês e com pessoas tão queridas discutindo esse tema tão importante. Maravilha. Doutor Paulo Alégua, né, que é o cara que fez o meio-campo aqui, né, tá sempre promovendo essas lives aí, convidando pessoas, né, autoridades no assunto, sempre para bater um papo muito importante com a gente sobre esse tema, que com certeza absoluta tem muito, né, pano para manga aí, né, doutor Paulo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edinho. Obrigado você sempre facilitando o acesso às informações, não só advogados, mas todas as pessoas interessadas. Muito boa abertura, né? Porque às vezes a gente pensa que vai falar de falsas acusações em processos de família, má-fé em processos de família. Todo mundo acha assim, vamos falar de alienação só, negativo, né? Eu, como advogado, a minha iniciativa foi essa, não só dos processos que eu estou atuando, mas eu tenho conversado muito com a Alexandra, com a professora Beatriz, que foi minha professora, para quem não sabe. Mas, no geral, o judiciário está muito sobrecarregado, principalmente em ações de família, por, vamos chamar assim, de condutas processuais indevidas, né, que estão prejudicando não só crianças, mas famílias inteiras, né? O direito da família, ele é um direito muito nobre, diferente do que algumas pessoas possam pensar de forma diferente, né? Então, certo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente trabalhar em cima desse tema aí. Eu que agradeço, desculpe que às vezes vai cair um pouquinho a minha imagem. A minha imagem vai cair aqui um pouquinho, às vezes que a conexão aqui em Curitiba da Oi tá terrível. Alô, Oi. Ó, caprichar um pouquinho, porque o preço tá alto aqui, né? Mas a conexão tá terrível, o negócio aqui, viu? Mas então, assim, quando eu vou sumir da tela aqui, mas não... já estou em recuperação judicial. Então, assim, ó, deixa eu falar para vocês. Se sumirem, de repente, a minha imagem, alguma coisa, pode mandar ver, tá? Continue aí, sem problema algum. Beleza? Se a minha eu quero sumir, começar, eu vou entrar então... no celular. Se a minha imagem sumir, porque descarregou o meu laptop, que eu não trouxe o carregador, eu entro pelo celular. Joia. Uma ótima tarde aqui para o Lucas Parente, que está chegando aqui, a Dani Marinho também. Eu quero começar falando um pouquinho com a doutora Beatriz, né, que é do Ministério Público, que deve, com certeza absoluta, diariamente se deparar com essas falsas acusações e tal. Como é que o Ministério Público tem lidado com essas situações, assim, que é uma situação muito delicada, né? A gente detectar uma falsa acusação, de repente, por exemplo, uma pessoa que promove uma falsa acusação, ela geralmente não responde por isso. Como é que funciona esse processo todo? Conta pra gente, doutora.
Edinha, é muito difícil responder pelo Ministério Público como um todo, porque o Ministério Público não é uma coisa única, né? Ele é formado por várias cabeças, várias pessoas, cada uma lida de um jeito. Tem uns que são mais combativos, tem outros que são mais tolerantes. Então, assim, não tem uma resposta única para isso. E eu também não chego a saber, infelizmente, de tudo que decorreu dos laudos que eu faço, né? Eu pego muitas vezes a avaliação do caso, faço o meu estudo, aponto aquilo que eu percebo, aí depois o que acontece com isso, talvez o Paulo e a Alexandra saibam te dizer melhor do que eu mesmo, porque eu fico muito com a parte técnica e fico muito pouco com a jurídica. Aí, eventualmente, alguma coisa chega até mim, eu fico sabendo notícia de um caso ou de outro, mas não é a regra, infelizmente, então nem tenho como te responder isso. Certo. Doutora Alexandra, então fala pra gente aí, né? Já que a doutora Beatriz, né, levantou aí a bola, né, para a senhora bater pro gol aqui. Vamos lá, qual que seria mais ou menos assim como é que a gente poderia detectar, de repente, uma falsa acusação, por exemplo, de repente através da criança, seria através de uma conversa com ambas as partes, como é que funcionaria? Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar nos atos de má-fé. O que é um ato de má-fé? Uma litigância de má-fé. Toda vez que você age num processo de uma forma a omitir a verdade, a inventar alguma coisa, a mentir ou a não tratar os fatos como eles são, você está agindo para prejudicar o processo. E a isso dado o nome de litigância de má-fé. Quando você não litiga com a sua boa-fé objetiva, quando você não traz os fatos como eles devem ser, isso não quer dizer que você não defenda seu cliente. Tá? A defesa do cliente ele tem que ser sempre de uma forma ética e correta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples que aconteceu há pouco tempo. Um pai detinha a guarda física da criança por conta de algum problema que ocorreu no curso do processo. A guarda saiu da mãe, foi para o pai. Obviamente, se a criança está com o pai, a pensão que era devida à mãe, a mãe, na verdade, a criança representada pela mãe, ela não deve ser paga. Correto? Muito bem. Então, foi suspensa a pensão. O advogado da outra parte entra com uma execução, pedindo a prisão desse pai que tem a guarda da criança. Nossa. Pois é. E o juízo, de forma corajosa, condenou a parte à litigância de má-fé, porque ela usou de má-fé para induzir em erro o juízo. E assim você pode verificar em vários processos. Só o que eu acho que o Paulo vai concordar comigo, é que isso é muito pouco praticado nas varas de família. Né? O juízo, em vez de apontar, dizer, olha, você está agindo de má-fé, cuidado. Olha, condeno por litigância de má-fé, eles dizem, não, mas o conflito já é grande, deixa para lá. E o deixa para lá só traz prejuízos para a criança. Entendeu? A litigância, o advogado, ele tem que litigar de forma ética, independente de quem ele esteja defendendo. Eu acho que isso Alessandra, eu acho que além de prejuízo para a criança, a gente pode falar de um prejuízo que eu percebo muito mais, mas eu percebo também enorme, que é o prejuízo social. O que mais me incomoda aí do ponto de vista técnico, quando eu avalio esses casos, é assim, a gente hoje está nessa controvérsia sobre a lei da alienação parental, mas não é a lei da alienação parental. Você pode pegar isso na lei da alienação parental, pode pegar isso na lei Maria da Penha, pode pegar na lei do Henri, pode pegar em qualquer uma delas. Assim, o mau uso da lei, o quanto que tem de pessoas que forjam situações, seja de alienação, seja de abuso, seja de violência doméstica, seja lá de que for, que não existiram de fato, para defender interesses e causam mesmo fraudes processuais, mentiras, que ficam muitas vezes, aumenta o sofrimento de todo mundo e está virando uma praxe, realmente muito comum. E digo mais, não só das partes. Eu estou com um caso atualmente que essa má-fé foi óbvia do advogado. Esse é o problema, porque a parte... A minha parte é relatar, eu relato. Não, mas a parte é o seguinte, a gente é a primeira peneira do judiciário. Eu, advogada, sou uma peneira. O cliente vem para mim e me conta uma história. Primeiro que eu vou ver se essa história é verdadeira ou não. Vou pedir para fazer uma avaliação psicológica para ver até onde... A gente faz... Eu não posso comprar uma história 100% sem ter certeza do que eu estou falando. Tá? E acreditar
e acreditar naquilo que está sendo relatado, seja por provas concretas ou abstratas, como uma avaliação psicológica. Muito bem. Então, se eu sou a peneira, não cabe a mim chegar para o cliente, como eu vejo acontecer, faz o seguinte, ele não quer sair de casa, vai ali na delegacia, registra uma ocorrência de Maria da Penha, que ele vai sair de qualquer maneira. Entendeu? Então, vai ali na delegacia, diz que ele te ameaçou com um olhar e ele vai ser retirado de casa. E hoje em dia, com essa e eu não estou aqui, vamos lá, eu não estou aqui criticando ou falando bem ou falando mal, mas o que eu estou dizendo é o mau uso das leis, seja da Maria da Penha imputando uma falsa acusação, seja numa vara de família imputando uma falsa acusação, ou apresentando fatos que não representam a realidade, o mau uso da lei causa prejuízos imensos, inclusive ao judiciário. É inclusive ao judiciário, porque perde a credibilidade. Exato. Então, eu acho que isso é muito importante. Paulo, você sabe disso. Quantas e quantas e quantas falsas acusações nós temos visto ultimamente? Na verdade... Assim, é um enxame. Agora virou um enxame. Nós estamos com uma turma muito bacana aqui, né? Temos uma psicóloga que atua no MP, né? Deu os laudos, percebe alguma coisa. Temos uma advogada que é psicóloga e temos um advogado que eu também sou conciliador e mediador judicial. E, às vezes, é facilmente perceptível. É lógico que eu não tenho uma bola de cristal, né? Mas eu tenho por hábito, como mediador não posso, mas como conciliador eu posso. Eu quero, antes de entrar na sala, eu tenho que fazer uma leitura prévia. Não pode ver? Lógico que eu faço uma leitura prévia, inclusive das pessoas. E aquela pergunta, onde é que você pretende? Até onde você pretende ir? Eu acho que não dá para a gente fazer uma bandeira de falar, a culpa é do juiz, porque nós não. Todos que estão envolvidos, em especial o caso de Maria da Penha, alienação, guarda, esses assuntos, estão muito voltados assim, esse juiz é bom, esse promotor, essa promotora é ruim, o judiciário é uma porcaria, mas ninguém tem coragem de dizer também que o quadro técnico não está lá aquelas coisas, né? E eu não tenho muito medo de cortar um pouco na carne. O nível dos advogados não está bom. Do ponto de vista ético-moral mesmo, porque às vezes é muito escancarado. Quando a Alexandra fala da peneira, eu sempre tenho em mente assim, o juiz, o advogado é o primeiro juiz da causa. Se você já começa mal, você também perde credibilidade, você desonra a profissão. Nós temos um estatuto da advocacia, todas as atividades, desde a psicologia, juiz, promotor, mas principalmente o advogado, ele tem um código de ética para seguir. Você, tudo bem, é uma nobre profissão que você tem que exercer, mas se você pegar o estatuto da advocacia, você vai ver que tem muita gente trabalhando mal, não copia, cola, copia, cola, copia, cola. Eu já tive casos que eu renunciei, eu falei, eu não vou participar disso. Por quê? Né? Porque, assim, alguém tem que topar. Tem alguém topando. É igual a corrupção, né? Para alguém ser corrompido, alguém tem que ser corrupto. Né? Não é possível. Né? Então, não dá para a gente também ficar... é o meu direito de defesa. Os direitos de defesa e o direito de exercer o direito em nome do seu cliente não pode ser protegido por uma procuração. Né? Quando eu pedi para o Edinho, vamos fazer isso, porque isso que a Alexandre está falando está demais, está passando limite. Eu não estou falando só em ações, eu estou com um caso no Rio de Janeiro, logicamente eu não posso dizer aonde, obviamente, porque não acabou, em que numa ação de alimentos, o casal já estava separado, acho que não passaram de namorados, 2 anos depois começa uma ação de alimentos, porque ela sofreu violência psicológica, a gente sabe que existe, a violência psicológica ela existe, não é porque agora foi o texto que foi ajustado em 2019 da Lei Maria da Penha, violência patrimonial existe. Só que agora tudo virou violência psicológica, como eu estava falando com o promotor, que é meu amigo. Uma briga de namorado, violência psicológica. Né? Um olhar, uma cantada maldada. Logicamente, a gente sabe o que é assédio. Olha lá, está assediando aquela mulher, aí já tem código. Então, aqui não é um combate à Lei Maria da Penha. Também não é um combate a outras leis, mas está havendo um exagero no exercício da advocacia. Eu posso falar isso porque eu sou advogado. Então, assim, nós, advogados, também temos que zelar pela lisura dos processos. Né? E aí você vê alguém praticando dano, é justo que alguém... Peraí, se eu não fiz isso,
Mas aí começa, é que Alexandre Na verdade, Paulo, eu acho... Operação, chama-se Operação Abafa, né? Por isso não abafa nada. Não, a Operação Abafa é no final. Vamos deixar de punir quem fez isso, porque vai sair um acordo. Não, olha só. As condutas puníveis de advogados, promotores e juízes têm que ser advertidas ou apontadas ou puníveis mesmo. Porque isso aí, principalmente, por que o tema é em processo de família? Porque você pode destruir a reputação de um homem ou de uma mulher, ou uma família inteira. E isso aí, eu sempre brinco assim, nas aberturas, queria deixar uma coisa bem clara. Aqui ninguém é obrigado a fazer acordo, mas vocês hoje, querendo ou não, o melhor dos advogados que vocês têm, vocês não passam de um número aqui. De um número. E é assim que alguns advogados veem seus clientes, como números. E a gente precisa humanizar e ter ética no direito das famílias. Por quê? Porque você pode destruir a vida de alguém. E não estou falando em defesa dos homens, porque eu também tenho clientes mulheres que alguns ex-cônjuges destroem a vida. Acabou a relação, mas às vezes o núcleo familiar com o filho está ali. Você teve um namorado, você não tem direito de destruir a vida do outro. E nenhum advogado... na verdade, um advogado ele tem o dever de não permitir isso também. Exato. A partir do momento... A carteira da ordem é uma coisa muito mais séria. A carteira da psicóloga é uma coisa muito séria também. Até de um radialista. Você dá você dá uma notícia que você não vê a fonte, você destrói a reputação de alguém. Isso não pode passar batido como tem passado. É um mal menor. Está em segredo de justiça, né? Pelo amor de Deus. Ô, Paulo, e eu queria acrescentar numa coisa que você falou. Você disse assim, a gente não está aqui para destruir a Lei Maria da Penha, ou a Lei da alienação, ou a Lei... Ao contrário, eu acho que é exatamente o oposto. A gente está aqui para defender. Porque se essas falsas acusações de alienação parental, de abuso sexual, de violência doméstica, enfraquece as verdadeiras. Quer dizer, porque existem casos reais de violência, existem casos reais de alienação, existem casos reais de abuso. Se você fica... eles se dissolvem num mar de falsas que realmente fragilizam muito. Fragilizam muito. Então, tem que ter esse cuidado, né, de separar o joio do trigo, de separar o que é real e necessita de proteção, necessita de uma ação mais pragmática da justiça, do que é falso. Um dia desse eu fui na delegacia da mulher, aqui do Rio, tinha pilhas e pilhas de pastas. Aí fui conversar, não posso falar o nome da chefe lá do cartório lá. Eu falei, gente, isso aqui não é nada acolhedor. Não é. Você vai nem para advogado, nem para uma mulher violentada ou vítima. Isso não é nada acolhedor. Aí eu brinquei assim, você sabe que nem tudo isso aqui é verdade. Ele sabe que não é. Então tem que punir quem vai numa delegacia. Eu mesmo já fui para a delegacia de perturbação da tranquilidade. Mas você perturba, né? Você perturba os outros. Não, a pessoa que fez isso, ela me ligou várias vezes. Não tinha. Eu sei, eu estou brincando. Porque a gente tem que... Realmente, a gente tem que parar para pensar por que uma pessoa, com base numa excelente lei, que é a Maria da Penha, ou uma excelente lei, que é a alienação, vai numa delegacia e planta alguma coisa. O problema não é ela plantar. O problema é a pessoa sair ilesa. Olha e aí só, ela conta para os outros. Então vou fazer também. Exato. Deixa eu só falar uma coisa que talvez muita gente não saiba. É uma acusação de abuso sexual contra um homem. Ela é investigada, o homem pode ser até absolvido. Só que eu não vi uma até agora que diga assim, Paulo foi absolvido por não ter cometido o ato. As sentenças são a absolvição por falta de prova. Então, falta de prova não significa dizer que o crime não houve. Não aconteceu. Que aquele delito não houve. Simplesmente que não conseguiram achar. A vida está destruída, mesmo se seja inocente. O bonito do Paulo lá no meio dos amigos dele, todo mundo vai olhar de lado e vai dizer, sempre achei ele meio esquisito. Aí o outro no trabalho, no prédio. Por quê? Aquela que acusa falsamente, ela espalha a história. E sai ilesa. Ela ou ele, tá, gente? Ou ela, ele, ou ele. Olha só, eu tô falando ela, a pessoa, não ela, gênero, mulher ou homem. Tá? A gente tem que entender que a lei Maria da Penha é uma lei de gênero, sim.
No entanto, a lei da alienação parental, ela não é uma lei de gênero, ela é uma lei protetiva para a criança. Ela é uma lei de proteção ao direito da criança de poder amar e conviver com ambos os genitores e suas famílias extensas. Então, essa história de que a lei da alienação parental é uma lei para prejudicar as mulheres, é uma lei... Isso é uma grande balela para tentar mistificar uma coisa que não é. E por que disso? Foi o que a Beatriz falou. É porque estão usando mal. Estão aplicando mal. Se a gente visse como eu já vi, tá? Eu tenho alguns casos aqui em que a pessoa que acusou está respondendo por denunciação caluniosa. Se isso acontecesse sempre, as pessoas iam pensar 2 vezes. E conta para amiguinho, para amiguinha, né? Agora, olha só, Alexandre, é bom ressaltar que isso não quer dizer que, por exemplo, a pessoa tem razões para suspeitar de um abuso. Ela não possa denunciar. Uma coisa é a pessoa denunciar com razões para acreditar naquilo, mesmo que não se prove ou que até que se fique demonstrada a inocência, o que é raro. Mas que, mesmo assim, o problema é quando, sem razão nenhuma, a pessoa forja, cria situações, sem nada para pautar naquela crença. As pessoas confundem, e algumas dizem que a lei da alienação parental é um jeito de desproteger a criança, porque se a pessoa que denunciar for perder a guarda, ou for responder por uma falsa denúncia, está desincentivando as denúncias, e não é isso. De maneira nenhuma. Se tem razões para desconfiar, denuncie. O problema é quando não tem essas razões. Mas tem um aspecto pior, é o aspecto temporal. Quando você... Também. Que coincidência, na hora que ele entrou com uma guarda compartilhada, na hora que começou o processo de partilha. Aí tem a ver com a nossa parte da avaliação, que uma das primeiras coisas é ver essa linha do tempo, né? A linha da história, o que está acontecendo. Exatamente. Você tem a contextualização. Você coloca aquela história num contexto, né? Para você entender. Não é do nada. Exatamente. Nunca aconteceu nada, a pessoa teve 10 filhos, aí entrou com a ação, em contestação, pronto. Encontrou um namorado. Arrumou um namorado. Uma nova relação, pronto. Iniciou pernoite. Não quer mais falar com ele ou com ela. A gente tem marcos muito claros. A gente que trabalha com isso todos os dias consegue ver marcos muito claros de quando essa acusação ou essas acusações são feitas. Né? E isso me deixa muito incomodada, porque a demora do judiciário, ela é uma demora... Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma mãe, e volto a dizer para vocês, não estou falando de gênero, tá? Mas é um exemplo claro que está acontecendo em processos atuais. Uma mãe bate no filho, machuca o filho, esse filho já adolescente pede para ir morar com o pai, vai morar com o pai, e o pai vai ao conselho tutelar e pede que o conselho tutelar se posicione, o conselho tutelar diz, eu não posso me posicionar porque ela é mãe. Isso aconteceu, tá? E aí, o juiz levou 2 meses e meio com as petições na mão dele, a escola não entregava os documentos de transferência desse menino, já desse adolescente, nós tínhamos vídeos das agressões, o menino relatou, escreveu, não é mais uma criança, é um menino que sempre viveu com a mãe. Enfim, nós tivemos que representar o juiz, ao CNJ, e na corregedoria, para que ele despachasse, assim mesmo ele não despachou. O que eu fiz? Eu pedi o declínio de competência, porque eu falei, bom, o menino agora está morando no Rio, eu vou tentar. Não levou 15 minutos para ele declinar de competência. 15 minutos. Ele estava 3 meses com as petições. Agora, imagina se fosse o contrário. Se uma mulher acusa um homem de qualquer tipo de abuso, quanto tempo vai demorar para ser suspensa essa convivência? A gente sabe quanto tempo isso vai demorar. 2 dias, no máximo. Uhum. E aí, a gente tem que lembrar as pessoas que o judiciário, ao contrário do que está eu acho que é um movimento muito forte de dizer que o judiciário é contra a mãe, é contra a mulher. Quem trabalha no judiciário não vê isso em momento algum. Uhum. Não vê, vocês sabem disso. Né? Muito pelo contrário. O benefício da dúvida é sempre pela mãe. É sempre para a mãe.
no benefício da... Agora, quem aqui já viu uma mãe acusar um pai de abuso sexual e no dia seguinte a juíza dizer assim, é alienação parental, reverto a guarda. Sem 10 laudos, sem anos de processo. Alguém já viu isso acontecer? Nem assim. Não, até já vi, mas com casos muito graves e depois de passar por várias coisas. Mas nunca acontece. Não. Sim. Como as pessoas dizem, agora, fui lá, acusei... De primeira... E aí o juiz disse que era alienação parental e tirou meu filho. Gente, isso não existe. Isso não existe, não existe. Basta que a gente tenha um pouco de contato com o processo, um pouco de contato com o judiciário, para a gente ver que a gente precisa falar a verdade, porque a grande população, eles não têm essas informações. Uhum. Eles compram essas histórias que hoje virou uma febre, vocês sabem disso, e a gente falando em má-fé no processo, a gente pode falar também da má-fé das partes que levam para as redes sociais extratos do processo. Virou uma terra de ninguém. Não virou, não. Eu não deixo virar terra de ninguém. Eu não deixo, vou brigar até o final. Por quê? Eu chego na rede social e digo assim, eu fui casada com o Paulo. Vamos lá, fui casada com o Paulo, a gente se separou, coitado do Paulo, eu tirei tudo dele. Eu tô calado, dos entrevistados, só nós dois, me deu até um arrepio aqui agora. Deu até arrepio, né? Dentro da sogra que eu tive, eu fico imaginando ter a mulher que nem a Alexandra. Pô, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu não encho o saco de ninguém, eu sou autossustentável, não perturbo ninguém. Olha lá, misturou dinheiro. Sou autossustentável, pronto, já resolveu o problema. Então, vamos supor, sou eu lá casada com o Paulo, nem sei porque que eu falei que ia ser casada com o Paulo, já nem lembro mais. E aí, a gente resolve se separar. Mas eu não estou satisfeita com a... Né? Ele arranjou uma namorada, uma menina mais nova, aí fico eu lá de mau humor e começo eu vou para as redes sociais e digo o seguinte, né? O Paulo é isso, o Paulo é aquilo, ele me agrediu, ele me ofendeu, pronto, isso aí já virou. E em 15 minutos eu tenho 85 mil pessoas compartilhando essa notícia sem saber se é verdade ou não, e o Paulo virou um pária da sociedade. Né? E aí, o que acontece? Paulo vai lá e contrata um advogado que proíbe as pessoas de continuarem a falar mal dele. Aí, o que acontece com você, Paulo? Você é um censurador. Opressor. Não, além de opressor, você é um censurador. Então, gente, é importante que a gente entenda que as redes sociais... Eu estava até comentando outro dia eu pedi num processo meu, primeiro despacho, a juíza, uma das melhores juízas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ela marcou uma situação bem grave, ela marcou uma audiência. De cara, porque a situação era grave e eu pedi uma reversão de guarda. Essa juíza marca uma audiência e a outra parte não comparece porque não quis, disse que não ia aparecer porque não queria, e a juíza decidiu. Só que a questão é a seguinte, eu fiz um pedido para ela, eu falei, doutora, será que é possível, nesse seu primeiro despacho, colocar que as partes estão proibidas de se manifestar sobre o processo em redes sociais sob pena de multa pecuniária? Ela topou e colocou. Então, ser prático. Eu já consegui isso também. Só consegui por alienação. Que está prevista a lei de alienação. Não, mas não é isso. O que eu quero é que no primeiro despacho o juiz já diga o seguinte, olha, gente, nem começa. Acho ótimo, Alexandre. Acho que isso aí tem que ser divulgado. Tem que ser prático. E funcionou. Nesse caso, a pessoa não falou nada. Entendeu? É óbvio que você vai ter os malucos e as malucas que vão falar de qualquer maneira. Deixa eu esses malucos e essas malucas, eu tenho um que ontem estava sentadinho lá na vara criminal. Deixa eu só... Sentou lá bonitinho e parou de difamar minha cliente. Deixa eu só registrar a presença do presidente da BCF, do Murilo Andrade, entrando. Presidente Murilo Andrade, aí, presidente agora eu você aqui.
parte, Murilo Andrade. Muito obrigado, Murilo, ter comparecido aí, não ficar Murilo só é na sensacional, gravação. um amigão. O Murilo que já participou de uma live com a gente, foi sensacional, né, Paulo? Já fez bem legal a live uma que ele participou com a gente também, né? Murilo é sensacional. Verdade. Então, eu acho Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui para vocês. Eu queria falar com vocês a respeito do lance do seguinte: vamos entrar um pouco na esfera da política, né? Independentemente de posicionamento de esquerda, de direita e tal, não sei o quê, independente de qualquer ideologia política. Vamos falar um pouquinho a respeito desse lance da revogação da lei de alienação parental, que o pessoal está batendo muito pé, uma bancada lá que está louca para derrubar essa lei, né? Tem 2 senadores ali que eu acho que a gente não pode chamar como nosso representante, porque não representam absolutamente nada a família, né? Na minha opinião, espero que chegue neles essa live um dia, são 2 parasitas que eu não sei nem o que estão fazendo lá no Senado Federal, né? Que se chama Magno Malta, né? E também a Damares Alves. São pessoas que dizem defender a família, né? Mas que não defendem absolutamente ninguém, né? Estão lutando contra a família, na verdade. Tanto que teve uma CPI, né, da pedofilia, que o Magno Malta acabou até condenando, né, um senhor que estava ali sendo interrogado por eles. O cara ficou preso 9 meses e foi comprovado que ele não era culpado. Foi uma falsa acusação, né? Que vocês podem falar um pouco melhor a respeito disso aí. Olha só, Edinho, eu vou dizer uma coisa para você, assim, eu não falo de política, em hipótese nenhuma, tá? Isso é meu, não falo porque não acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, que isso dê frutos. Tá? Eu acho que a gente pode falar, eu vou dizer o que eu penso, a minha opinião sobre isso. A Dani está dizendo, gostei do bico quando você começou a falar de política. Exatamente, eu não falo sobre política. No entanto, a lei da alienação parental, ela pode ser revogada, ela pode não ser revogada, mas o fenômeno da alienação parental, ele vai continuar existindo. A conduta, né? O ato, a prática do ato da alienação parental vai continuar. E sabe o que eu vou fazer? Se houver alienação parental, eu vou pedir a declaração do ato de alienação parental com a tortura do ECA. Com o artigo que diz, olha, é tortura psicológica, são maus-tratos, considerados maus-tratos, você atacar psicologicamente uma criança com atos de alienação parental. Para isso, a falsa acusação, a gente tem o Código Penal. A gente tem uma série de outras coisas que a gente pode se utilizar na lei para não precisar usar a lei da alienação parental. Isso é uma bobagem. Vou falar para você, isso é uma grande bobagem, revogar ou não revogar. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, olha, eu vou revogar, vou dizer que cadeira não se chama mais cadeira. A partir de hoje, cadeira se chama bicicleta. Gente, as coisas são o que são e não o que a gente nomeia. Então, é muito simples para mim entender que todo esse movimento é um movimento de desespero. Não vai fazer... Deixa eu explicar uma coisa, porque as pessoas talvez não entendam. Não vai fazer diferença nenhuma para o que já aconteceu. Ninguém vai... vou botar assim, na pior das... retomar uma guarda porque a lei da alienação parental foi revogada. É simples, gente. É simples. E aí, nós não estamos falando de homens ou de mulheres, nós estamos falando de pais e mães. Gente. Pais e mães. Entendeu? Assim, a preocupação principal da sociedade, eu acho que a Beatriz pode, porque para a gente ter uma sociedade equilibrada, a gente precisa criar nossos filhos de forma equilibrada, porque senão eles vão ser adultos completamente desestruturados. E o adulto forma família. A família é um núcleo que vai, e você destrói uma sociedade. Uhum. Eu acho que é muito simples. Se a lei for revogada, para mim, como advogada, não vai fazer a menor diferença, porque o ato vai ser punido. Então, isso você está falando de bancadas, isso é tudo um movimento político. É tudo um movimento político que, na prática, você não vai... Me responde, Paulo e Beatriz, a gente que já está nesse há muitos e muitos anos, antes da lei da alienação parental, as guardas também não eram revertidas quando haviam atos que prejudicavam uma criança? Assim, eu acho que revogar a lei da alienação parental é jogar a água fora com a criança dentro.
sabe? Aquele que eu estava falando de qualquer outra lei. A mesma coisa se faria se a gente estivesse falando sobre a revogação da Lei Maria da Penha por conta dessas fraudes de violência contra a mulher. Eu acho que revogar a lei não é a saída. Nunca é, em nenhuma delas. Eu acho que vai ser lamentável, sim, a revogação, porque, infelizmente, o judiciário não escuta, não lê. Quando a gente coloca num laudo, por exemplo, que está havendo violência psicológica, o judiciário, não, a polícia também, não encara isso com a mesma seriedade com que hoje encaram a alienação parental. Eu acho que a lei teve um mérito muito grande, que foi o de tornar conhecida essa história. Mas é o que você falou, não é porque você não vai falar mais em alienação parental que o fenômeno não vai existir. Eu brinco com os meus alunos que desde que Adão se separou de Eva, se é que um gênero se separaram, a alienação parental existe. Não tem ninguém que não conheça um caso, não tem uma história para contar de alienação parental, na sua família, entre os seus amigos, ou que a própria pessoa tenha vivenciado. Então, isso é fato, está aí, está dado, está na sociedade. Acho que revogar a lei não vai mudar essa realidade. A gente vai ter que encontrar formas de lidar com ela sem a lei. E aí vai essa bola quicada aí da Alexandra, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu conheço essa lei de alienação parental de 2010 desde o projeto de lei dela. Eu acho que foi de 2 anos antes. Como eu conheço o projeto de lei, a lei mais importante que eu considero, para mim eu boto 3 leis do direito das famílias em paralelo. Estatuto do Idoso, poucas pessoas dão importância. Depois, acima de grau de importância, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante como educadora, como freio, e está sendo muito mal utilizada. Aliás, ninguém aqui é bobo, né? A gente sabe que ela é mais mal utilizada do que a própria lei de alienação parental, que tanto querem revogar. Eu acho que, assim, quando fala em revogação de lei, pergunta assim, a quem interessa a revogação? A gente fez uma live dessa, né? A quem interessa a revogação da lei de alienação? A quem interessa a revogação da lei antidrogas? Quem consome em grande quantidade ou quem trafica, desculpa. Né? Eu realmente, eu talvez vá a Brasília no mês que vem também, porque agora as pessoas estão se movimentando, a gente sabe que é uma bandeira política, não é uma bandeira humana, porque, assim, ninguém é bobo. Quando começa vocês estavam falando agora de, independente de esquerda e direita, é porque parece que nós estamos vivendo uma bipolaridade política. Só existe a direita e a esquerda. Você não pode ser nem um pouquinho neutro, nem de centro-esquerda, nem de centro-direita, nem liberal, mas isso é uma questão à parte, independente do que a Alexandra colocou. Prefiro não me postar politicamente. Nós temos deputados, pelo menos a Anfipa tinha falado, que eram de direita e se posicionaram a favor dos direitos das crianças. E tinha gente que era de esquerda e deveria ser o primeiro a se posicionar, porque você não pode escolher uma bandeira. Eu só carrego essa bandeira aqui. Mas a dos pais eu não carrego, porque aí você passa a ser inconstitucional, né? Que todo mundo é igual, mais ou menos. Alguns são menos iguaizinhos que os outros, né? Mas eu, como pai, um pai que lutou muito para ter a guarda de 2 filhas, time integral de uma e compartilhada de outra, e tem os mesmos problemas que os pais que estão com os filhos dentro de casa, né? As pessoas, você é o cara, não sou não. Os mesmos probleminhas, eu vou ficar extremamente decepcionado com o sistema político brasileiro, político legislativo brasileiro. Sabe por quê? Porque aí eu vou ter a certeza que ninguém lê nada, ninguém estuda nada, e aí dependendo de quem, não é quem dá mais, que quem gritar mais leva. Isso é muito ruim para a sociedade. Né? Quando eu vejo alguém criticando a lei de alienação, eu fico perguntando, quem é que está fazendo isso e por quê? A quem interessa a revogação da lei de alienação? Que eu acho uma lei hiper fraca do ponto de vista de dosimetria de pena, porque não tem pena, não considera crime, ela começa com uma advertência, que pode isso que a Alexandra falou, eu tive um processo, quase que eu falo que é na Barra da Tijuca, que começa com uma leve advertência, e vai até uma perda de poder familiar que já não existe mais, que agora é a perda de guarda compartilhada para salvaguarda unilateral. Eu não consigo ver um juiz ou um promotor, principalmente se for promotora, desculpa os promotores, pegando na hora que você perdeu o poder familiar. Não vai perder. Você vai virar um tempinho mais visitante do que guardiã, depois mas já botam lá para daqui a um ano restabelecer.
e se tem uma dificuldade muito séria de aplicar a lei. Eu já ouvi de juízas e de juízes coisas assim absurdas do tipo, aí eu deixo de aplicar a lei. Isso é muito sério. Quando você está num evento aberto, com vários advogados, vários outros, e a Alexandra já sabe quando é que foi, né? E falar, eu deixo de aplicar, agora lembrei, foi quando eu conheci a Alexandra, eu deixo de aplicar a lei, porque se eu aplicar uma multa para uma mãe alienadora, é a criança que vai pagar. Não, não é. Então vamos parar de prender pai que não paga pensão. Porque, afinal de contas, quem vai ficar com o papai preso? A criança. Então, começa a ter uma coisa que eu falei de uma live que eu fiz no canal Saúde há uns 10 anos atrás, ficou todo mundo assim, existe uma infantilização judicial do direito das famílias, quando envolve questões que são legais e objetivas. Se você praticou alguns dos atos exemplificativos do artigo 2º da Lei 12.318, exemplificativos, como nos ensina a Berenice Dias, quer dizer que não são só aqueles, mas incluindo, principalmente, omissão de dados médicos, omissões de dados escolares, falsas denúncias, mas aquelas que comprovadamente eram falsas denúncias, você praticou um ato. Você não. Esse é uma outra falácia. Vamos mandar para o psicossocial. Para quê? Se a pessoa omitiu, o cara provou que ele pediu na escola, não deu, né? Você já tem que aplicar a primeira. Está advertida, vai para casa, faz que nem o padre, vai para casa e não peque mais. Então, assim, eu fico muito preocupado quando alguém quer acabar com uma lei que começa por uma advertência, né? E aí eu fico mais preocupado quando vejo que esse é o mote do debate, é assim, quando um juiz ou uma juíza fala, eu deixo de aplicar a lei. Então você vai deixar, isso é o seu dever, aplicar a lei. Você pode até aplicar uma pena menor, dizer que não é bem assim, para ficar sujeito ao recursal. Tudo bem. Agora, quando alguém começa a dizer, eu deixo de aplicar a lei, ou então a besteira que a gente ouve, a palavra da mulher mais forte numa delegacia da mulher. Isso está errado. Isso é inconstitucional, porque a palavra de ninguém tem que valer mais que de outro cidadão. Isso que a Alexandra falou é sério. Já destruiu a vida do sujeito, quando ele bota o pé numa delegacia da mulher. A mesma coisa, quando alguém é afastado do seu filho, o processo de alienação, ele conversa dentro do judiciário. Vou fazer um psicossocial, para dar uma guarda. Para quê? Para ver se o pai é pai, se a mãe é mãe? Se não tem denúncia anterior, a primeira coisa, a lei, Ângela Mendes fala muito isso, dá logo a guarda compartilhada. Aquele que achar que o outro não tem capacidade para exercício do poder familiar previsto no artigo 1389, que suscite aquilo e prove. Mas a verdade é que ninguém tem coragem. Vamos aplicar a lei agora. Mas eu não quero. Então, prove que aquela incapacidade. Porque as pessoas falam muito em regra de guarda compartilhada, mas a regra ela tem uma premissa: capacidade para o exercício do poder familiar. Ninguém perde essa capacidade porque se separou. Então, nós estamos partindo da premissa que sempre a mãe tem maior capacidade. Não vamos ser hipócrita. É isso que acontece. A mãe, porque é mãe, porque ela é santa, sei lá qual é o motivo. Então, assim, se aplicasse a lei, já dava certo. Já limpava o judiciário pela metade. Olha só, eu acho que tem duas coisas muito importantes. A primeira delas é a seguinte. Como eu falei que no primeiro despacho a gente tinha que dizer que as partes iam ficar advertidas que não poderiam publicar nada, né? Eu sou da opinião, e há muito tempo eu digo isso, que o primeiro despacho, em qualquer processo de guarda, tem que ser o seguinte, em qualquer, tá? A não ser que haja uma exceção muito grave, que a gente sabe que existe, mas tem que ser assim, defiro a guarda compartilhada de fulaninho para ambos os seus genitores e advirto a ambos que qualquer ato de alienação parental não será tolerado. Eu acho que se você começar por aí, você para com aquela coisa do recorta, copia e cola, daqueles despachos padrão. Defira a guarda por 60 dias para fulana e vai para as avaliações. Outra coisa. Tem uma indústria do psicossocial, né? Peraí. Outra coisa que você falou, ontem eu fiz uma live que a gente discutiu muito, eu bati muito de frente, foi o seguinte: algum de vocês já perguntou para um juiz se ele sabe a diferença entre uma avaliação psicológica e uma avaliação social? Não sabe. Preciso nem perguntar, porque eu já sei que não sabe. Aí, vamos lá. Aí não sabe, concorda? Não sabe. E aí, se ele não sabe o que é, como é que ele vai valorar a prova?
Então, esse papo do psicossocial, isso virou um jargão. Qual é? Até onde vai o limite do psicólogo no seu laudo e onde começa o limite do assistente social e termina? O que cada um efetivamente tem que apresentar no seu trabalho? Os juízes não sabem disso. Isso eu discuti ontem muito numa live internacional falando sobre isso. Você já perguntou para algum juiz, Paulo, se ele sabe a diferença entre laudo psicológico e laudo social? E qual é o limite de cada um? Olha, eu vou dizer o seguinte, mas eu posso ser... Eu vou botar uma flecha, um alvo nas minhas costas. Eu já perguntei até para assistente social e para psicóloga, se ela sabe qual é o limite do trabalho dela. Eu também. Por acaso, eu fiz uma assistente social, não é mudar o laudo, mas eu fiz ela repensar a metodologia dela. Ela pensava, porque todo mundo acha que é alguma coisa, né? Você é psicólogo e advogado, mas quando você está advogando, você é só advogado, você não é psicólogo. Tem mediador que acha que é psicólogo e assistente social, alguns pais de santo, né? Que alguma pessoa falta e ele começa a falar com a outra, não pode, né? Mas eu vejo, essa foi pior que isso aconteceu, num centro de mediação. E tem, assim, psicólogos e até conciliadores, a gente sabe que são muito bons, estão muito sobrecarregados, não estou sendo repórter, mas ultrapassando os seus limites. O seu limite é uma análise psicológica. O seu limite é uma análise social. Como é que você vai fazer um laudo social se você não vai na ambiência que essa criança ou desse idoso vive? Vai fazer por vídeo. Não, vai entrevistar. Então você faz o seguinte, a gente finge que você faz um laudo, né? Você finge que faz um laudo, a gente finge que acredita. Se for favorável, a gente fica quietinho. Quando não é, eu falo assim, você para fazer um laudo social, você tem que ver o aspecto social. E outra coisa, você não pode emitir juízo de valor. E o que a gente está vendo são laudos psicológicos emitindo juízo. Você não acha nada. Você não tem que opinar sobre nada. Eu tive um laudo, um processo aqui do Rio de Janeiro, ou foi de São Paulo, não me lembro, que a psicóloga entrevistou um menor, que a mãe queria se mudar para outro estado, não vou falar qual é, senão fica óbvio, e ouviu a criança do lado da mamãe, sozinho na casa da mamãe. Do lado da mamãe, depois. E depois, sozinho na casa do papai. Como é que uma pessoa vai conseguir fazer um laudo assim, gente? E uma psicóloga muito famosa. Como? Ela tinha que falar, gente, não dá. Eu não posso fazer isso. Eu preciso de mais tempo. Eu tenho que olhar essas pessoas. Não é pegar, não. Mas eu tenho que olhar. E saiu. Entendeu? Então, assim, mas tá ótimo. Porque o laudo é um dos instrumentos, os laudos, né? São 2 instrumentos que o juiz pode fazer uso. Inclusive na lei, tanto na lei de guarda compartilhada, como na lei de alienação. Pode, não quer dizer deve. E está muito claro ali a conduta de alienação. Você não precisa encher os etiques. Faz um laudinho para ver se a guarda pode ser compartilhada. Quem acha que não pode dar é que tem que suscitar. Não, ele é um criminoso, um bêbado, um drogado, um pedófilo, um não sei o quê. Está aqui as provas. Agora, e provar, porque eu tive um outro caso que a mãe não queria dar, mas ligava, você não vem pegar eles? Pode pegar, daqui a pouco... Não, por que a senhora quer guarda bilateral? Estou falando de uma mãe, como podia estar falando com o pai, porque isso já aconteceu com o pai também. Você não sabe o que eu achei no celular dele. Um monte de fotos que indicam pedofilia. Beleza, quando foi isso? Há 2 anos atrás. E a senhora fez o quê? Eu fui na delegacia, mas aí o sargento fulaninho, Tubarão, não estava, aí trocou por outro pensamento. Ela só sabe que ele pode ser preso. É mesmo? Não, e a senhora também, né? Porque se a senhora fez uma denúncia dessa natureza, continuou entregando seus filhos a essa pessoa, e você mesmo não voltou na delegacia para ver o andamento da sua denúncia, então você é copartícipe do mesmo crime. Então vocês dois vão sair presos. E essa criança será abrigada e entregue para alguém da família melhor capacitado. Você não pode fazer uso disso, é um bom exemplo para essa live, dentro de um processo de alimentos. Quando eu fui ver o processo de alimentos, o processo de guarda, a advogada foi muito inteligente, ela sequer citou aquilo. Mas eu pedi para ela falar, a senhora pode pedir o que quiser, mas se ela não é burra. O outro caso é esse que eu contei de alimentos. Eu estou pedindo alimentos. Olha, eu sofri violência psicológica. Aí eu responsabilizo o advogado. O advogado saiu, para quem não sabe, saiu um RESP semana passada no STJ, dizendo que cabe ao advogado filtrar
o que vai colocar. E eu já sou da linha mais radical, mais raiz. O advogado tem que responder. Acusou de um crime ou de má conduta, responde tudo. Responde tudo. Porque o processo é público. Eu posso falar porque o processo é público. Uma determinada advogada me acusou, e a minha sócia, de forjar provas dentro do processo. Existe um procedimento criminal e existe, na ordem dos advogados também, um procedimento. Então, ela vai responder, está respondendo. Contratou um advogado das galáxias. Eu tive um desse, o advogado bateu em retirada, pediu renúncia e saiu. Isso eu acho uma covardia. Deixou a parte sozinha. Não, mas se foi com... Olha só, eu acho que a gente tem duas situações. No meu caso, por exemplo, eu não faço uma peça importante, não estou falando de peça pequena, de provas, essas coisas. Eu não faço uma peça importante que a parte não assine comigo. Por duas razões. Para a minha segurança e para a segurança dela. Primeiro, que ela vai saber o que está escrito ali, que eu não saí escrevendo coisa de maluco. Nem que saí recortando e colando. Como alguns advogados fazem, né? Exatamente. Mas eu nunca falei isso para advogado. Mas ele botou. Segundo, para mim é proteção, porque eu coloquei ali, no momento que ela assina junto comigo, a responsabilidade é dela, não minha. Então, a gente precisa entender que o papel do advogado é um pouco mais sério, gente. Isso aqui não é... É mostrar a petição, sim, que nós somos procuradores. Tem advogado, o cliente não vai opinar na minha. Tem que opinar, é dele o direito. Ele pode não opinar. Na forma. Mas ele tem que ver o que você está fazendo em meu nome. Está falando. Eu tive um caso que o advogado, vendo que eu ia representar contra ele, eu ia representar, porque ele também exagerou, começou a tirar outro lado. Tipo assim, vale tudo. Aí ele fez a cliente, ou o cliente, assinar um e-mail, mandando e-mail para ele, dizendo assim, eu que orientei tudo que tem na peça. Depois ele foi sair. Claro. Assim é. Meu querido, existem em todas as áreas da vida, a gente tem bons profissionais e maus profissionais. Agora, eu tenho pena daqueles que procuram e caem na mão de um mau profissional. Eu tenho pena. Eu pego processos horrorosos aqui que poderiam ter sido evitados por erro de advogado. Erro de advogado. Pessoas que perderam processo, perderam dinheiro, perderam filho por erro de advogado. Ou por erro da escolha do advogado também. Tem gente que também... Não vamos falar de valores, preço. Nós vamos falar de valores, conduta. Lógico, tem o valor preço, mas tem o outro valor, o valor da conduta. Quem eu quero? Eu quero um brigão ou eu quero alguém que pode brigar no momento de brigar, mas que vai conseguir controlar. Hoje, por exemplo, eu acho que ele está ouvindo, eu não posso dar o nome dele. Eu conheci um ex-adverso hoje, eu acabei de entrar no processo terça-feira. Hoje a gente já estava sentando, já fechando um acordo praticamente. Por quê? Aí ele sabe o que ele falou? Que bom que o senhor chegou. Peraí, ninguém nunca veio conversar para tentar uma solução? Não, porque o seu cliente estava muito nervoso, sua cliente estava muito... Peraí, eu não estou entendendo. O papel do nosso advogado... eu não sou... tem advogado... Eu não sou terapeuta. Somos sim. Somos sim necessário. Não, mas não é... Nós somos terapeutas. Mas nós temos uma função apaziguadora. Se você pegar o código de ética, o advogado, ele evita o litígio. Ele não foi feito para representar judicialmente. Ele também foi feito para isso. Ele se antecipa. Eu acho que isso é meio complicado. Na área que a gente trabalha, é uma área muito delicada. Muito delicada. Você tem, por um lado, você tem a necessidade de tentar apaziguar as famílias e tentar... Por quê? Porque você vai sair do processo, aquela família vai continuar sendo família, tá? Eu, depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu saio do processo, mas aquele pai, aquela mãe, aquela criança vão continuar sendo um núcleo familiar, mesmo que separados. Então, a gente tem situações gravíssimas de advogados que não sabem atuar e não sabem fazer. É a mesma coisa que eu pedi para um dermatologista operar uma fratura exposta da perna. Não que ele não seja médico, ele é médico, não que ele não seja médico, mas ele não vai ter... Aí a gente precisa, quando você fala da escolha do advogado, acho que tem duas posições importantes. Uma, tem aquele que diz assim, é só um divórcio, é só uma guardinha, então o meu vizinho acabou de se formar o filho dele. É isso mesmo. Aí faz um acordo todo... Torto. Todo torto. Todo errado. E aí, daqui a 1 ano, só dá problema, você tem que fazer tudo de novo.
Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: advogado é como médico, existem especialidades. Existem especialidades que não vão causar mal a ninguém. Ah, bateu no seu carro, você pega qualquer um para fazer a ação no juizado. Se você perder, cara, você vai perder lá 15 mil reais, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas não vai, isso não vai acabar com a sua vida. Quando você, num processo de família, você pode ter a sua vida acabada ali naquele momento. E você pode ter uma relação com o seu filho destruída. Destruída. Então, a gente precisa... Eu tenho um caso há pouco tempo que eu entrei no processo bem no final, muito no final já, tentando... A juíza foi absolutamente contrária a todos os laudos na decisão. O laudo mandava ampliar a convivência, o laudo mandava fazer tudo. A juíza foi totalmente contrária, mas na sentença ela diz assim... a advogada anterior provocou a litigância de má-fé. Ela diz, somente quando a nova patrona entrou, as coisas começaram a entrar nos eixos. Isso eu já recebi isso também. Só que eu entrei no final, não dava para consertar o que estava tudo para trás, sabe? A gente tenta... eu chego a informar essa petição, informa que o advogado que subscreve ingressou nos autos da data tal. Tipo assim, tô fora. E vou te falar, Alessandra, isso eu acho tão mais grave. Assim, lógico que a má-fé da parte é grave, mas assim, a parte ainda está envolvida emocionalmente, ela está não raciocinando muitas vezes, mas o profissional, seja ele o advogado, seja ele um técnico que vai ser contratado como assistente técnico, ele tem a obrigação de ter a razão ali, de ser esse filtro, de ouvir aquela narrativa, saber que ela está repleta de emoções, de mágoas, de rancores. Quando eu falo terapeuta, eu falo isso, o Alexandre, quando eu falo um pouco terapeuta, é isso. E o advogado tem que ter coragem de dizer não, eu não vou participar disso. Ah, mas a fulaninha participou. Poxa, boa sorte para você e com a fulaninha. Eu não participo, eu já perdi muito dinheiro. Eu já assinei, tem renúncias que eu assino com prazer, eu não vou participar disso. Ah, mas não lhe interessa pegar essa segunda instância? Não, porque eu não estou vendo mudança em você. Olha só, eu tive um caso muito interessante em que havia uma acusação de abuso e havia um laudo, um depoimento especial positivo, tá? Depoimento especial positivo, mas eu peguei, porque me pediram para pegar por aquela mãe. Eu peguei e fui tentando ajudá-la. Falei, não, vamos... E comecei uma convivência normal, começamos a negociar a convivência, ela sempre dificultando, até que chegou um momento que eu virei para ela e falei, se você não mudar, eu vou sair. E aí ela fez, para mim, foi o golpe final, ela fez uma maldade com a criança absurda para prejudicar o pai. Nesse momento, eu saí do processo. A gente tem que ter coragem, mas não é todo mundo que faz isso. Tem gente que deixa sangrar. Não, eu não faço. Eu tenho zero problema com isso. Zero. Mas eu vou contar uma coisa para você, Beatriz, que você vai ficar chocada. Porque eu presenciei e fiquei. Numa audiência há pouco tempo que ocorreu, um depoimento especial. Depois, uma coisa bem complicada, um caso que uma das partes levou para a mídia, a FED está fazendo um escarcéu danado, a confusão danada. Presentes os assistentes técnicos, a psicóloga pelo nosso cliente e um psicólogo que é perito judicial pelo outro cliente. Um depoimento especial de uma adolescente. Olha só, era tão óbvia a alienação, era um negócio surreal. Falou 2 horas, 3 horas, no fim, este profissional é psicólogo indicado pelos juízes. No fim, ele vira-se para o juiz e diz assim, primeiro que ele começa a fazer um monte de pergunta impertinente no depoimento especial, ele pegou todas, indeferiu todas, até que ele vira e diz assim, doutor, mas se a adolescente não quer ir, ela não tem que conviver com esse pai. Aí eu olhei para a cara dele e falei, o senhor é perito? Tem certeza? Tem certeza do que o senhor... Não, porque eu não aguentei. Sim. Então, esse perito é o que está fazendo o processo seu, está fazendo o processo meu. Entendeu? E falam, por quê? É isso que o Paulo falou. E você falou também, a gente, quando é assistente técnico, a gente tem que esclarecer logo do começo, e eu já vi você fazer isso, eu te conheci há muitos anos, quando você fez um laudo sensacional num processo de Niterói, um negócio surreal, que inocentou um pai de uma acusação bizarra de abuso. Entendeu? Mas,
tem muito tempo. Então, assim, Paulo, eu te digo, o assistente técnico, assim como o advogado, tem que... Eu chego e digo assim, olha só, eu estou aqui para defender o direito do seu filho. Então, se você tiver certo, bacana. Se você tiver errado, a gente vai mudar. E essa é a grande jogada, entendeu? Em casos até que eu tenho casos que houve reversão de guarda... Eles fazem confusão. Eles acham que porque estão pagando, que você tem que fazer tudo. Não, olha só, amiguinho. Eu já falo, cara, eu não vivo só de dinheiro. Eu tenho honra. Eu tenho nome a zelar, eu tenho honra, eu nunca respondi por nada que eu não pude provar. Então, assim, eu quero voltar para esse juiz, ele me respeitar. Então, assim, eu tenho um ditado que diz assim, cada advogado tem um cliente que merece, cada cliente tem um advogado que merece. Salvo raríssimas exceções, olha, infelizmente eu não vou poder seguir por essa linha. Já perdi muito dinheiro, muito, foi pouco não, Alexandre. Muito. Mas olha só, você tem algum advogado para indicar? Não, porque sou eu que estou te mandando embora. Você não está entendendo. Mas eu tenho certeza que vai ter um advogado, nós somos muitos no Brasil inteiro, que vai, de repente, atender suas expectativas. A metade fica, ou volta. Eu falei, agora quem não fica, vai mudar? Mas a gente tem que ter a coragem de falar, olha, infelizmente eu estou vendo que você não vai mudar, você não é uma pessoa má, mas você tem uma visão do direito que é diferente da minha e da maioria da jurisprudência. Mas tem que ter muito tato para falar isso. Porque alguns acham, eu sou seu cliente, tem um cliente meu, agora eu posso falar que ele já saiu, porque ele fala, o senhor é muito destemperado. Eu falei, olha só, tempero, muito destemperado, né? Até brincou, vai lá para Alexandre uma para você ver o que é bom para tosse. Aí ele fala assim, não, eu ameaço logo, se não ficar comigo, eu vou te mandar para Alexandre. Aí todo mundo, tá bom, eu fico. Porque assim, o advogado ele tem que ter um tempero, a comida não pode ficar nem muito salgada, mas também não pode ficar sem sal. Você quer um banana? Vá procurar outra pessoa. Eu sou o cara que fala não, a verdade com carinho. Mas eu acho, olha só, se você acha isso, está na hora da gente se separar. Porque eu não vou conseguir te atender. Mas eu tenho certeza que vai aparecer alguém que você acha que vai te atender. Aí tem que ter coragem. Como psicólogo tem que ter coragem. Olha, eu não vou participar disso. Porque, assim, o psicólogo, a gente está acostumado a falar muito do psicólogo na jurídico, né? O perito, o assistente técnico, mas ainda tem uma outra posição do psicólogo que eu acho também importante a gente lembrar, que é o psicólogo clínico. Porque, embora ele seja clínico, ele não tem uma função, a princípio, jurídica, ele não está lá como assistente técnico, ele nem pode, ele é eticamente proibido de fazer assistência técnica, do caso que ele é psicólogo clínico, ele é eticamente proibido de ser perito. Só que, eventualmente, um pai, uma mãe que esteja envolvido num litígio pode requerer, e tem o direito de requerer, um laudo clínico mesmo, dos atendimentos clínicos, e usar isso na justiça. Sim. Então, isso acontece muito comigo no meu consultório, porque as pessoas me procuram não é à toa, né? Porque sabem que eu tenho uma vertente jurídica, eu trabalho no MP. Então já vai... Todo mundo é trouxa, né? Eles acham que a gente não entende, não percebe. Eu já deixo claro que eu não posso ser assistente técnica, que não posso fazer verícia, que eu vou atender clinicamente, e eles ficam sabendo disso, mas em algum momento surge o pedido, doutor, eu quero um laudo clínico mesmo, das consultas que a senhora tem feito. E até aí tudo bem, que é direito deles ter, e vão fazer o uso que quiserem, né? Mas, no laudo, eu escrevo o que eu percebo. E não que a parte que está me pagando quer que eu escreva. Então, algumas vezes eu já perdi também clientes do consultório clínico, porque eu não quis escrever no laudo aquilo que eles queriam que eu escrevesse. E eu não tenho que escrever o que eles querem que eu escreva. Porque então a senhora não está ouvindo. Bom, se você está percebendo assim, você é o pai, você é a mãe. Eu não vou escrever o que eu não estou percebendo, porque eu não percebo do jeito que eu estou percebendo. Não percebo aquilo que você está vendo. Porque se fosse para ver do jeito que você está vendo, você mesmo fazia o laudo, né? Alguns até acham que pode fazer, né? Então, isso é bem delicado. Pessoal, passamos de uma hora de bate-papo aí, já tá muito bom, viu? Mas ó, a gente podia continuar esticando esse papo aí. Vamos fazer uma parte 2 aí, de repente, se vocês quiserem. O que vocês acham? Tá, é um assunto muito vasto. Né? Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, eu tive uma aula aqui, né? Porque eu gosto de live assim, que eu gosto de escutar e aprender. Não gosto de ficar falando muito, não. Eu gosto de entrevistar, fala e
fulana, tal, não sei o quê, a gente vai aprendendo muito, porque a gente que é leigo no judiciário, né, assim, trabalha com área completamente diferente, né, que é a área de apresentador, jornalista, radialista e tal, então a gente tem um conhecimento, digamos assim, muito superficial, né, sobre a questão do assunto. E eu já vivi a questão, né, de processo judicial também, questão de guarda, né, recentemente, durante muito, o doutor acompanhou também e tal, então a gente acaba meio que familiarizando um pouco aí com essa questão desses assuntos aí. Bom, eu quero, em primeiro lugar, muito, assim, agradecer de montão a todo mundo, né, que esteve presente aqui na nossa live, que, de repente, né, participou pelo nosso chat aqui, confirmando, tô por aqui, viu, não sei o quê. Obrigado aí a todos vocês, gratidão mesmo. Agradecer a doutora Alexandra Ullmann, também a doutora Beatriz Marinho Paulo. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aí. E eu quero que vocês, né, deixem o doutor Paulo, acho que caiu aí a conexão dele, mas assim que ele voltar, já abro para ele falar aqui das considerações finais. Eu quero passar primeiro para, né, doutora Alexandra. Obrigado pela sua presença, viu, doutora? Foi super esclarecedor aí esse bate-papo aí com vocês. Ai, Dinho, eu que agradeço. Eu acho que a gente sempre se encontra pelos corredores, né, Beatriz? A gente sempre bate papo, a gente sempre troca, estamos nos mesmos grupos. O Paulo também. A gente está sempre trocando, né? Eu acho que o importante, eu aprendo muito. Cada vez que a gente vem, conversa alguma coisa, tem sempre uma coisa que me faz refletir, uma coisa que me faz pensar, uma ideia nova. Eu acho que o grande lance disso é a gente poder dividir as nossas preocupações, as nossas experiências e tentar cada vez mais melhorar. O judiciário está difícil? Tá difícil. As pessoas estão difíceis? Estão difíceis. Mas a gente está aqui. Então, a gente tem que trabalhar. E o ideal, eu digo isso para muita gente, olha só, os clientes passam, os profissionais ficam. Então, se a gente agir de forma correta, se a gente atuar de uma forma correta, nós vamos ser respeitados. Verdade. Entendeu? Nós vamos ser respeitados. E agora aproveita e faz o seguinte, mostra o seu livro aí, né, que você ia mostrar para a galera aí, que de repente quer adquirir. Não, isso é até ontem, a gente falou, isso é um livro que eu escrevi para crianças, na verdade, é para adultos entenderem o posicionamento das crianças. Eu escrevi, é um livro infantil. Tudo em dobro? Tudo em dobro ou pela metade. Ou seja, quando você se separa, você pode dar 2 casas, 2 quartos, tudo para essa criança, ou tem que ser a metade, porque você não consegue admitir que o outro também participe da vida dela. Então, eu acho que... O livro da Alexandra, eu tenho no consultório, eu uso muito. É uma brincadeira boa, né? Legal. É uma brincadeira boa. Eu conto que quando eu escrevi, eu usava com a minha filha, eu me separei quando ela tinha 3 anos de idade, eu sempre... No começo não me dava bem com o pai dela, hoje é meu amigo, entendeu? Então, eu posso falar à vontade. Quando ela era muito pequenininha, eu tinha muita preocupação com isso. Então, eu peguei uma cartolina, hoje nem sei se ainda existe cartolina, peguei uma cartolina e fiz um coração imenso. E nesse coração, eu fui botando todas as fotos 3x4 de tudo que ela gostava. Pai, mãe, avô, tio, periquito, papagaio, cachorro, colega da escola, professor. E nunca fechava o coração. E aí eu dizia para ela, tá vendo? O seu coração cabe todo mundo. Então, você pode gostar de todo mundo. E eu fiz a brincadeira na última página do livro, não sei se alguém algum dia usou para isso, mas eu fiz essa brincadeira do coração, cadê? Para botar. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal. E a gente pode, e eu oriento meus clientes a fazerem isso. Muito obrigada pelo convite, Adinho, Paulo, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, Beatriz. Beijo enorme. E obrigada. Aproveita e deixa a rede social sua. Para o pessoal que quiser o seu livro, de repente, né? O @ Direito de Família. Qual é a minha rede? Qual é a minha rede? Eu sei, é @PaulaLégua. Até eu sei. Eu estou perguntando aqui, ó. Eu tenho uma equipe aqui, tá, gente? Ai, gente, ele é muito chique. Ele é muito chique. Eu tenho o Paulo César aqui, vulgarmente conhecido como marido. Ele é meu amigão, meu parceiro. Eu vou passar a palavra para doutora Beatriz, obrigado pela sua presença também, viu? Um prazer imenso te receber por aqui. Nossa, o prazer é meu, é sempre importante discutir isso, o que eu falei, acho que essa questão da fraude do direito de família é uma coisa muito atual e que preocupa de verdade, porque tanto a gente fala do mito e da banalização da alienação parental, acho que a gente pode falar do mito e da banalização de muitas outras coisas do direito de família que atrapalham demais
o desenrolar positivo dos casos e atrapalham demais a saúde mental das crianças também, e dos adultos que estão envolvidos. Então é sempre bom, prazer estar aqui discutindo, prazer encontrar o Paulo, Alexandre, te conhecer, Edinho, e estou à disposição para qualquer coisa que seja necessária no futuro. Imagina, a gente que agradece muito. Um abraço aqui para o Vinícius Vieira também, Ferreira, né? Que está sempre aí, na luta, junto com o doutor Murilo também, né? Pela não revogação da alienação parental. O Vinícius Ferreira está aqui. Excelente livro da doutora Alexandra aqui, ó. Aí, doutor Vinícius, um abraço para o doutor Vinícius Ferreira, né? O Murilo Andrade também. Estão sempre aí na batalha, firmes e fortes. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigado, viu, por ter convidado essas feras aí para participar com a gente aí, né? Esse pessoal que está sempre aí. Tá ouvindo, né, Alexandre? Vocês sabem que tem uma piadinha aqui no Rio, né? Existe uma bolsa de apostas no dia que eu vou ser ex-adverso da Alexandra. Uma vez isso quase aconteceu e começaram a vender ingressos, mas aí os ingressos esgotaram e acabou que a outra parte desistiu de contratar a Alexandra. Mas ia ser uma palhaçada essa audiência, que os dois vão começar a rir, faz logo assim, mas logo a cor. Mas brincadeiras à parte, a Alexandra é uma grande advogada, a Beatriz, para quem não sabe, foi minha professora, é minha colega, como me convidou para ser professor da matéria guarda compartilhada e de alienação, às vezes, lá no Ministério, lá na faculdade, na PEMPERD, no IERG. Eu fico muito orgulhoso de ter sido aluno dela. Sou muito feliz de estar num debate com a Alexandra. A Alexandra é referência aqui no Rio também. Fico muito feliz, é um momento de muito orgulho. Tá? E é bacana a gente perceber o quanto as fraudes, porque o nome, gente, não é nem litigância de má-fé, é fraude mesmo. E muito me entristece quando eu vejo que quem tem a caneta para punir finge que não viu, para não aumentar. E nós estamos falando disso, de denunciação caluniosa, daquelas manifestações em ações de família, porque assim, isso atravanca a vida das pessoas, atravanca o judiciário, faz o judiciário ser moroso, ele deixa de cumprir o papel dele, que é pacificar. O judiciário ele não é para punir, promotoria não é para punir, é para justamente o contrário, para, por meio das leis, pacificar. A vida não é um litígio eterno. Tá? Queria aproveitar, antes de me despedir, para mandar um beijo para minha filha, que é uma adolescente, está se formando no 2º grau, está brigadinha com o papai. Vou mandar esse livro da Alexandra para ela. Não sei se ela vai ver isso aqui no final e falar: filha, eu te amo, independente de você estar longe de mim, porque você criou a frase que vale. Qual é a frase, Beatriz? Uma família ninguém pode separar. Uma família ninguém pode separar. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, Edinho, mais uma vez, de a gente tratar o tema. Eu acho que esse tema não pode morrer aqui. Na próxima, vamos chamar juiz e promotor. Eu acho que está na hora da gente fazer a nossa parte. Por que não pune quem é para ti? Uma advertência, às vezes, na audiência, eu estou vendo, eu participei de uma audiência essa semana, que a promotora, eu falei, mas a senhora está vendo que isso é mentira. Não, a gente sabe que é mentira, mas fica por isso mesmo. Tem que chegar, a senhora está divertida, está contando uma mentira escancarada. Não pare de fazer isso, não está colando, não está dando certo. Se começasse por aí, já estava bem caminho andado. Sim. Verdade. Né? Gente, muito obrigado, Edinho. Aí, obrigado a você que participou com a gente aí e até uma próxima oportunidade. E lembrando, hein, vamos lutar pelos direitos das crianças sempre, tá bom? Beijo grande para todo mundo, ótima semana aí, ó. Que a justiça seja feita em nossas pequenos, aí, nas nossas pequenas e tal, sempre. Um abraço para todo mundo aí, valeu, gente. Um abraço. Tchau.